Direito Administrativo, Módulo Básico, Ato Administrativo. Continuando o estudo dos atos administrativos, vamos falar agora dos elementos desses atos. Lembrando que o ato administrativo é todo ato lícito praticado pela administração pública que visa adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Em relação a estes atos administrativos, podemos analisá-los de acordo com seus elementos. E estes elementos formam a manifestação da vontade da administração pública. E eles podem ser encontrados no artigo 2 da Lei 4717. E esse artigo diz que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Portanto, esses são os elementos mínimos do ato administrativo. No entanto, para evitar uma confusão comum que existe em relação a essa nomenclatura, nós precisamos apontar uma divisão em relação aos elementos do ato administrativo que existe na doutrina, e ela é um pouco mais minuciosa. No entanto, somente um doutrinador aponta esse tipo de classificação. E nessa classificação ele separa os elementos dos atos administrativos dos seus pressupostos, sendo que os elementos são o conteúdo e a forma, e os pressupostos são a existência, tendo como objeto do ato administrativo seu único elemento, e a validade. E aí nós teremos o sujeito competente, ou seja, a competência, o motivo, que pode ser de fato e de direito, os requisitos procedimentais, a finalidade, a causa, que é a relação entre o motivo e o conteúdo, e a formalização, que em regra é escrita. No entanto, para efeitos de concurso, essa nomenclatura não é aceita. Portanto, para efeito de provas, os elementos dos atos administrativos são a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, conforme determina a lei. Lembrando que a competência, a finalidade e a forma sempre são elementos vinculados. Já o motivo e o objeto são os elementos que trazem ao ato administrativo a possibilidade de discricionariedade. Dessa forma, o que é discricionário em relação aos elementos dos atos administrativos é o seu motivo ou o objeto. E em relação a esses elementos, nós teremos então a competência, e estudando cada um desses elementos, nós temos que a competência é a qualidade de jurisdição ou autoridade do agente administrativo para a execução do ato administrativo. Em regra, ela é determinada pela lei, por isso vinculada. E nesse particular, nós podemos dizer que a competência pode ser avocada ou delegada. E a avocação é quando a autoridade administrativa toma a competência de terceiro. Lembrando que a avocação só é possível se dar por hierarquia inferior, nos termos do artigo 15 da Lei 9784. Que diz que será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Já em relação à competência, temos também a delegação, que é quando a autoridade competente estende a competência a terceiro. E em relação à delegação, nós podemos afirmar que ela se dá tanto para hierarquia inferior ou mesmo hierarquia igual, nos termos do artigo 12 da Lei 9784, que diz que um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Lembrando também o que nos aponta o parágrafo único desse mesmo artigo, que diz que o disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Portanto, o órgão colegiado pode delegar a sua competência ao presidente desse mesmo órgão. Ainda é importante lembrar que quem pratica o ato delegado responde pelo fato que praticou, nos termos da súmula 510 do STF, que diz que praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada,
contra ele cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Outra questão importante a ser lembrada em relação à delegação é que é proibida a delegação genérica. Portanto, essa delegação deverá ser específica, deverá mencionar os atos para os quais o agente delegado tem competência. Lembrando que em relação à delegação é proibido ainda, nos termos do artigo 13 da Lei 9784, delegar a edição de atos normativos, delegar competência exclusiva, no entanto é possível a delegação de competência privativa, e delegar decisões de recurso hierárquico. E conforme nos aponta o artigo 13, não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. E é importante ainda mencionar que em relação à competência, essa é irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Irrenunciável, pois quem tem a competência deve exercê-la, nos termos do artigo 11 da Lei 9784. Que informa que a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a quem foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação ou avocação legalmente admitidos. Ela também é imprescritível porque não se perde pelo não exercício e é improrrogável, pois não se adquire pelo uso sem oposição. Ou seja, mesmo que a pessoa não exerça a jurisdição durante um determinado tempo, ela não perde essa jurisdição. E ela é improrrogável porque mesmo que o agente exerça a jurisdição de forma contínua e por longo espaço de tempo, ele não adquire ela, sendo, portanto, seus atos ilegais. Ainda em relação aos elementos do ato administrativo, vamos falar agora da finalidade. E em relação à finalidade, nós podemos ter a finalidade específica e a finalidade genérica. A finalidade específica é o que se deseja alcançar com o ato administrativo. Portanto, é o objetivo legal que se almeja alcançar com o ato, sendo necessário estar descrito em lei. Por isso, esse elemento do ato também é vinculado. Dessa forma, podemos apontar que a remoção com o objetivo punitivo, o que eventualmente acontece dentro do serviço público, é considerado um desvio de poder. Dessa forma, se um policial ou um agente público qualquer exerce uma determinada função em um determinado local e por força de sua postura fica desafeto ao seu superior, esse superior não poderá removê-lo para puni-lo, pois isso é ilegal. Já em relação à finalidade genérica, nós temos a finalidade pública, que conforme vimos na aula de Pilares do Direito Administrativo, essa finalidade pública permeia todos os atos administrativos. Por isso, ela é uma finalidade genérica do ato. Ainda em relação aos elementos do ato administrativo, temos a forma. E a forma nada mais é do que o meio pelo qual o ato se apresenta ao mundo. Portanto, é a exteriorização do ato administrativo. É a forma como ele se apresenta. E isso está relacionado ao princípio da instrumentalização das formas, que determina que deve ser usado o instrumento necessário ao alcance do interesse público. Portanto, não é qualquer forma que pode ser usado no ato administrativo, somente aquele que é necessário a esse interesse público. Assim, podemos afirmar que o vício formal ele é um vício sanável, pois a pessoa pode alterar a forma dele para a forma correta ou descrita em lei e saná-lo, havendo, portanto, a ratificação do ato de forma correta. Lembrando que esse elemento forma, ele também é vinculado, então deve estar descrito em lei.